Iniciando essa parte 2, pessoal, é importante ressaltar agora o que? Para vocês ficarem ligados sobre o artigo 226, que fala o quê? Quando os livros e documentos forem microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação por meio físico. Lembrando que os arquivos e livros físicos ou eletrônicos devem estar prontos para ser exibidos durante as fiscalizações. E quais títulos, pessoal? Eu falei. E quais títulos eles podem ser protestados? De acordo com o artigo 227, são aptos a protesto os títulos de crédito e outros títulos ou documentos que estabeleçam uma obrigação pecuniária certa, líquida e exigível, ou seja, tanto an quanto quantum debeatur, certo? Lembrando que o título expressa em obrigações reajustáveis ou sujeito à correção monetária, o débito ele faz ser atualizado no dia da apresentação ao valor indicado pelo apresentante. Quando for em moeda estrangeira, de acordo com o Decreto-Lei 857, vai ter que ter uma necessária atualização. Fiquem ligados, fiquem de olho, pessoal. E também lembrando que é proibido apontar ou protestar títulos ou documentos de dívida faltando identificação do devedor, o número de inscrição do CNPJ de pessoa jurídica, o número do CPF ou da cédula de identidade da carteira de profissional se pessoa física, e também o endereço completo ou a informação dada pelo apresentante, quando for o caso, de que o devedor se encontra local incerto, ignorado, incerto ou inacessível, até para fins de intimação por meio de edital, que eu vou falar posteriormente, certo? Nessa hipótese, esse título ou documento ele vai ser devolvido ao serviço de distribuição quando houver mais de um tabelionato na circunscrição, que submete o serviço de distribuição, que não é uma atribuição própria, mas sim ele é mantido pelos tabeliães de nota dentro de uma circunscrição, certo? Lembrando que nesse caso não se vence emolumentos e sequer a taxa judiciária. Lembrando também que é vedado o protesto de letra de câmbio sem aceite por falta de pagamento. Mas pode-se apontar o quê? E protestar a letra de câmbio por falta de aceite, nesse caso. E desde que antes do vencimento, certo? O protocolo de título pagável indicado para aceite em praça não compreendida na circunscrição territorial da respectiva serventia extrajudicial. Também, e como é que vai cair dessa forma? Caiu na prova de 2014 do Estado de São Paulo, que não se pode protestar o quê? Por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Caiu também em outros estados e a incidência é muito alta desse item, pessoal. Fiquem bem atentos. Lembrando que quando for cheque, vai constar a prova de apresentação do banco ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, salvo quando o protesto tenha por finalidade instruir medidas judiciais em relação ao estabelecimento de crédito. Fiquem de olho, pessoal. Fiquem atentos. E também eu sugiro também vocês lerem o provimento número 30. Lembrando o macete numérico, pessoal. 20, 25, 28, 30, 35. Sabe o que você está falando? Eu estou falando que é vedado o apontamento ou protesto de cheques que tenham sido devolvidos pelo estabelecimento bancário sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas dos talonários ou por fraude, nos casos motivos 20, 25, 28, 30, 35, anote no caderninho de vocês, da resolução número 1682/90 e nas circulares 22, 913 de 93 a 3.535 de 2011 do Banco Central,
desde comunicado fato à autoridade policial, que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam garantidos por aval. Olha só a brincadeira, olhem só a tragédia, certo? Havendo cheque, no cheque endosso ou aval, o protesto vai independer de qualquer intimação, vedado ao serviço de protesto de títulos a inclusão do nome, do número CPF e do titular da respectiva conta corrente bancária, na qual vai se anotar em campo próprio a informação de que o emitente é desconhecido, elaborando-se então um índice em separado pelo nome do apresentante. E nesse caso, o cheque emitido de conta bancária conjunta somente vai ser apontado contra o signatário a ser indicado pelo apresentante. Certo? Fiquem de olho em relação a isso. Tanto isso que em 2014 caiu o quê? Na prova, a redação do 230, parágrafo 1º, se assemelha muito ao Código de Normas Paulista, que por sua vez copia o provimento número 30. Tanto isso que, olha só a lógica, certo? Que houve uma questão semelhante em São Paulo em 2014. E lembrando que quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicada enviada para aceite e não proceder à devolução, que é o protesto por falta de devolução, dentro do prazo legal, o protesto ele pode ser baseado no quê? Na segunda via de letra de câmbio, que seria uma triplicata, certo? Ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador no tempo da emissão da duplicata. Emitida, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Certo? Lembrando que qual que regulamenta a lei 5474 de 1968. Lembrando também que há protesto por indicação da duplicata, que consiste no quê? A duplicata mercantil ou de prestação de serviço não aceita, somente será recepcionada, apontada e protestada mediante documentos que comprovem a venda, compra, entrega e recebimento da mercadoria que deu origem ao saque ou à efetiva prestação do serviço e do vínculo contratual que autorizou, respectivamente. Certo? Aqui, tanto isso, prova 2016 de São Paulo. No tocante ao protesto por falta de pagamento, baseado em declarações substitutivas prestadas pelo portador da duplicata, assinale a alternativa correta, que foi a letra C, que pode ser tirado contra sacado não aceitante. Certo? Que não pode, aliás. Lembrando que é facultado ao portador e apresentante do título substituir a comprovação que trata o caput, que eu falei do artigo 232, por simples declaração escrita sobre as penas da lei, de que possui os originais mantidos sob seu poder, com o compromisso de exibi-los a qualquer momento que exigido, no lugar que for determinado, especialmente no caso de sustação judicial do protesto. É quase que um truco nesse caso. Famoso sobre as penas da lei. Infelizmente, se fosse cumprido o artigo 299 do Código Penal e os seguintes, ia ser uma coisa maravilhosa em nosso país. E quando se tratar de endosso-mandato, o que é um endosso-mandato? Que você, na verdade, tem uma natureza jurídica de procuração. A declaração escrita no parágrafo, no termo acima, será feita pelo sacador endossante ou pelo apresentante portador, que constará a informação de que o apresentante é mero mandatário e age em conta em risco do mandante. Certo? Com quem os documentos referidos acima vão permanecer arquivados, ok? E nesse caso, pode relacionar a mais de uma duplicata.
desde que precisamente especificado os títulos, certo? E vai constar do instrumento de protesto, obrigatoriamente, a descrição resumida dos documentos apresentados na forma do caput, ok? Do artigo 232, ou nas declarações que eu farei nos artigos anteriores. Lembrando que a duplicata sem aceite, que foi circulada por meio de endosso, ela pode ser levada a protesto para assegurar o direito de regresso do portador contra o endossante ou avalista, certo? Independente da apresentação dos documentos que eu falei acima, certo? Qual que é o princípio desse? É o princípio da autonomia, certo? Lembrando que a indicação de duplicata mercantil ela pode ser transmitida e recepcionada por meio digital ou de gravação eletrônica de dados, certo? Fiquem de olho. Tanto isso também existe um protesto em moeda estrangeira, que poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhado de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Constarão obrigatoriamente do registro de protesto a descrição do documento e a sua tradução, certo? E quando for pago isso, em caso de pagamento, este vai ser efetuado em moeda corrente nacional, o real, cumprido ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. E se for título ou documento de dívida emitido no Brasil, o tabelião, olha só o detalhe que infelizmente não se cobra nos concursos, mas deveria, do Decreto-Lei número 857, de 11 de setembro de 1969. O artigo 318 do Código Civil, que é a cláusula de escala móvel, e a legislação especial vigente. Lembrando que o contrato de câmbio ele vai ser apresentado com o valor da dívida em moeda corrente nacional, pessoal. Fiquem bem de olho em relação a isso, certo? Houve, na questão de 2011, São Paulo falando sobre o tema. Lembrando também, pessoal, que são protestáveis as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários da União, dos estados e dos municípios, bem como das autarquias e fundações públicas, desde que inscritas em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional, o CTN, e também com a Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. Lembrando que a quitação dos valores relativos a emolumentos, taxas judiciárias, custas, contribuições e demais despesas será realizada no ato elisivo do protesto, devendo o cálculo ser feito com base na tabela em vigor na data que ocorreu o respectivo cancelamento ou a elisão, certo? Ou impugnação. No caso que houver desistência, cancelamento ou remessa indevida de título ou sustação judicial de protesto em caráter definitivo, a Fazenda Pública, apresentante do título, não estará sujeita ao pagamento de custos e emolumentos. Infelizmente, deveria ocorrer isso, pelo menos até para punir a Fazenda Pública. Isso eu falo na qualidade de procurador da Fazenda, ex-procurador da Fazenda Nacional, eu vou falar ex de novo, até por questão de felicidade, agora sou registrador de imóveis mas sem rancores, sem distensões. Deveria ter o pagamento dos emolumentos, até porque houve gasto para o tabelião de protesto, certo? Se ocorrer o parcelamento do crédito levado a protesto, vai ser devido integralmente os emolumentos, taxas judiciárias, custos, contribuições e demais despesas, pessoal. E se for suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, que é o parsi morde rela, ou modereco, qual seja o macete mnemônico vocês adotam para decorar o artigo 151 do Código Tributário Nacional, vai emitir a declaração de anuência para que o interessado requeira o cancelamento do registro de protesto, certo?
E a desistência do protesto pelo ente público apresentante do documento equivalente não vai gerar custas ou emolumentos, infelizmente. Olha só a tristeza disso aí. E onde é a competência no caso? O protesto da certidão de dívida ativa vai se realizar no tabelionato de protesto de título do domicílio do devedor, ainda que outro seja o local do fato gerador do tributo, certo? Que pode ser cobrado isso aí na parte de direito de onde? Direito tributário. Fiquem bem de olho nisso, pessoal. E a certidão de dívida ativa ela pode ser recepcionada por meio impresso ou eletrônico, e nesse caso ficará a cargo do tabelião de protesto a instrumentalização em meio físico, certo? Que é responsabilidade de quem? Do apresentante. Os dados fornecidos, certo? Sob pena de responsabilidade também. Cabendo a esse mera instrumentalização da certidão de dívida ativa, de acordo com o artigo 8º da Lei 9492. E o edital referente ao protesto de certidão de dívida ativa pode ser publicado no Diário Oficial Eletrônico, certo? E lembrando também que é possível também o protesto da sentença, que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil.